Trago Verdades é um programa interessantíssimo, né não? Você que acompanha a gente, esses episódios todos, né, Paula? A gente consegue fazer coisas que um bocado de gente não consegue, desculpa aí, tá? Mas é porque a nossa vontade é de fazer você refletir. Trazer Então, informação. exatamente, que você reflita nas coisas que você está fazendo, que as pessoas ao seu entorno estão fazendo, de que forma você pode melhorar, o que é que pode acrescentar na sua vida. E aí a gente trouxe uma mulher daquela, meu irmão, pra vir falar pra vocês, pra gente, porque eu vou aprender horrores com essa conversa de hoje. Isso é tão bom, né? Porque a gente sai daqui com a cabeça a mil. A gente sai daqui produzindo, sabe? E isso é o que eu acho importantíssimo. A gente trouxe Isabela Soares. Então, Paula Motti, eu vou ter que fazer um negócio diferente hoje. Passa. Isabela, a gente vai ler o nosso questionário, mas eu não vou ler as suas respostas. Eu vou fazer as perguntas do nosso questionário, porque eu acho que é muito interessante que, além de responder, você trabalhe essas respostas. Eu acho que é bem bacana que a gente vá fazendo esse bate-bola aqui, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre sustentabilidade. E é uma coisa que eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta. E aí, você está fazendo o quê por isso? Né? Então, vamos lá na nossa responsabilidade social. Isabela Bela, né? Adorei Bela. essa de chamar ela de Bela. Seu nome? Isabela Silva Soares. Muito bem. Isabela, você tem filhos? 2 filhos, um casal. Um casal? Que idade são? Uma de 7 e outro de 5. Ótimo. Piquititicas ainda, com muito o Pequenos. que fazer. Irmãos? 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Somos 3 lá em casa. Seus irmãos trabalham com você? Fazem mais ou menos as mesmas coisas que você? Ou cada um tem sua vida? Vocês são uma família coesa? Coesa, unida, trabalhamos juntos no grupo econômico da família. Que maravilha isso. Essa pergunta a gente tenta fazer e é uma pergunta que eu considero muitas vezes difícil de ser respondida, porque eu sei que todo mundo se esforça. Mas você consegue equilibrar a sua casa, sua família e seu Com a trabalho? Vida profissional, né? Acho que não. Acho que eu não consigo equilibrar o tanto quanto eu gostaria. Uhum, E isso é engraçado, quando eu estava respondendo o questionário, eu demorei um pouco uhum. para responder, porque normalmente a mulher é levada a dizer que dá conta, né? Que equilibra. E faz um tempo que eu venho admitindo que não, né? Uhum. Que essa eterna tentativa de equilibrar, né? Então, assim, né, em algumas fases você tá com mais trabalho, não consegue dar tanta atenção. Em outra fase, a agenda tá mais tranquila e você consegue se dedicar mais aos compromissos da família. Mas eu acho que é uma eterna tentativa de equilibrar. Mas, pelo menos da minha parte, eu não consigo, digamos assim, dar conta plenamente. E o que você faria de diferente? Oi? Assim, o que você faria de diferente para chegar nesse equilíbrio? Você faria alguma coisa diferente? Eu não sei, assim, se é exatamente possível chegar, né, nesse equilíbrio. Veja, eu tenho alguns privilégios, né? Eu sou casada com um homem que me ajuda e que divide, né, as tarefas familiares. Então, quando eu não posso, ele me dá a mão. Isso é uma conquista e eu acho que é o que todas nós mulheres, né, do mundo moderno, bom, devemos, né? Tentar buscar. Uma vez, né, num relacionamento, fazer escolhas nesse sentido. E eu também conto com uma rede de apoio. Mas eu acho que é uma questão de convergência mesmo, né? Não é sempre que você consegue ali dar conta de tudo, né? Então são as fases. Eu não sei te responder exatamente o que é que eu faria diferente. Eu acho que o esforço para que você vá preenchendo essas lacunas e muita conversa, né, na família, principalmente com os meninos. Tendo parcerias que te tendo parcerias, ajudam. e principalmente assim com os meninos que às vezes não é possível que eu esteja ali naquele momento, porque existem situações, não que existem situações que são mais importantes com a família. Não é isso. Mas aí você não consegue, não tem nada a ver com essa importância. Você às vezes não consegue ali fazer, né, o encontro papel, das agendas. Que seria esse papel, mas o legal é que você explica isso aos seus filhos. Eu diria que explicar, né? Essa explicação, essa conversa aberta,
de que eu, como mãe, às vezes consigo estar mais presente Sim. na agenda escolar, mas numa semana de viagens intensas, em que eu preciso estar em outras cidades Claro. trabalhando, eu não consigo. Então, talvez esse diálogo constante, né? E alguns esforços. Então, sempre, assim, uma vez na cidade de Salvador, eu tento em casa Intensa almoçar. com seus filhos e poder fazer encontros de isso, qualidade, Isso, né? isso, né? Então, é uma intensidade maior, né? Na participação dos acontecimentos, dos compromissos familiares. Nós Acho que isso tivemos aqui talvez essa seja a uma saída. convidada, Manuela Coutinho, que a gente conversou porque ela tem uma vida muito intensa, de muita viagem, tem 2 filhos pequenos como você. E a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: e aí, Mulher Maravilha, como é isso? Ela aí disse: Maravilha, eu sou a Mulher Maravilha, mas na minha sacola eu só boto o que eu quero, o que eu posso, e sem carregar peso. Eu achei aquilo fantástico, porque Sem a ela culpa, não né? ficou, ela pelo menos colocou, viu? Se ela tem ou não tem, ela não contou pra gente, mas foi uma forma de pensar muito interessante. Eu procuro dar intensidade nos encontros com meus filhos, com o funcionamento da casa. A casa me pertence, a casa tem a minha característica, a casa é parecida comigo, mas eu fui ali. Aquele momento é um momento de ir ali. Né? Não tem nada a ver com amor e tal. Eu achei isso maravilhoso, porque hoje eu vejo os filhos dela achando tudo espetacular e quando tá com ela curtem pra caramba, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que você busca fazer e acho isso. Manuela é uma amiga querida, né? Uma mulher admirável e eu concordo com ela. Acho que a gente só pode botar o que cabe e com o tempo, né? Com a compreensão da mulher, né? Em todo esse universo que para muitas é uma coisa nova, para mim não tanto assim, né? Eu trabalho desde os 17 anos, mas você não carregar alguns pesos que não são seus. Tá? Então isso vai aliviando e você vai se permitindo fazer as coisas e intensificando quando for possível, sempre Exatamente. conversando, dialogando, né? E tentando ali trazer para a Não, é família a perfeito. compreensão do que, né? Do que essas atividades. Sim. E quais são os hobbies que Isabela faz para melhorar? Isso aqui eu não quero nem ler. Então, você vai ver aí Então. você vai ver aí que nas respostas são coisas assim quase que bem diferentes. É estar com amigos, né? Estar com a família. Quanto possível, sempre durante a semana ali tentar tirar um dia off para comer um caranguejo no Bapiauí, tomar uma cerveja, tomar um chopp. Delícia. Nas Você férias. gosta disso tudo, assim? Você curte fazer isso? Se pudesse, você tirava realmente Sim. esse momento para você dizer: ai, agora eu só quero caranguejo, cerveja, ficar aqui. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Tomar chopp, comer caranguejo, tomar Que cerveja. te recarrega, né? Assim, a gente tem essas recarrega, válvulas de escape que dão aquela. Sempre que existe a possibilidade de fazer alguma viagem, eu gosto muito de esquiar, né? Então, quando eu tenho a chance de tirar férias mais longas, Eu pulei eu essa vou parte. fazer esse. Eu medo da me Riva, dedico Paulo a esse adora também, esporte que eu pratico desde 5 anos, né? Então, é uma paixão. Então, sempre que eu consigo tirar, Sabe né? que Mais eu de 10 amo o dias de férias, silêncio da montanha. Sim. A hora que você sobe é um silêncio. Sabe Sim. quando você escuta o silêncio? Eu sei. Aquilo pra mim é uma paz. Aham. A hora que você desce ali, você tá ali, ó. Gente, quando suor, eu penso em arrepiei. subir naquilo, eu penso na queda que eu vou tomar Arrepiei. depois. Eu arrepio toda também, não quero saber Ó. desse silêncio. Fico lá tomando uma enquanto Esperando vocês vão todo mundo chegar. Claro, Faz claro. parte E outra também. coisa, né, que, bom, quem me acompanha sabe que isso não podia faltar, que é, no tempo livre, passear pelo Ilha dos Frades, fazer trilha, conversar com a comunidade, tomar água de coco, comer em preta. Delícia demais. Essa parte aí eu também gosto. Essa parte faz parte, faz minha parte também. Mas então, assim, quais são os seus objetivos e planos de futuro para a sua carreira? Você é advogada, fazendo um trabalho incrível na Bahia e fora dela, né? Um trabalho de uma magnitude. Para mim, assim, fica difícil falar, sabe? Porque eu acho que você pegou o bicho pelo chifre, botou pra deitar. Como uma boa mulher guerreira, forte, Não, é admirável mesmo. inteligente, exatamente. Então, isso é minha forma de dizer que a gente admira muito você, porque isso é um exemplo, né? Você se sente um exemplo? Você Me sabe sinto. que você é um exemplo? Me sinto, Ai, que me sinto maravilha. sim. E eu tenho consciência, né, que eu me defino como uma mulher muito batalhadora, que corre atrás, né, dos seus objetivos. E no direito, por exemplo,
cada vez mais, sempre que posso, eu tento adquirir mais conhecimento, então eu não canso de fazer especialização. Tentar, né? Da forma que dá, tecnicamente melhorar. E desde 2012 que eu divido, né, a minha profissão também com outros trabalhos, Sim. como vocês acompanham, talvez razão pela qual o meu trabalho tenha tomado essa notoriedade toda, que é Uhum. presidir uma organização social. É, Né? sim. E eu sempre digo que presidir uma organização social não tem especialização em Harvard que compense, né? Porque Isso. ali é uma escola constante de relacionamento com pessoas que estão numa situação completamente diferente da sua, né? Então isso te traz humildade, É um outro consciência de olhar, classe, né? um olhar de que as pessoas não partem, né, do mesmo ponto que Aham. você, que a gente vive num país profundamente desigual e, Desigual. ao mesmo tempo, esse senso de responsabilidade que eu acho que deve acompanhar o empresário, né? Esse espírito de voluntariedade. No meu caso, Uhum. é um DNA, né? Uma genética Sim. familiar. Meu É. avô foi um grande homem dedicado às causas sociais, um grande associativista, Uhum. né? Então, foi governador do É o que eu falo, a Rotary, gente aprende em casa. exatamente, A diretor da ajudar ao Associação, próximo. É, Associação Comercial da é. Bahia, benemérito da Santa Casa de Misericórdia, Real É. Beneficência Espanhola. Então, isso foi um exemplo, né? Uhum. Que ele, na situação de pobreza, e uma vez conquistado, né, o Sim. sucesso ali, né, imigrante, fugido da guerra, se dedicou a essas instâncias que, num determinado Aham. momento, eram lugares de muito prestígio, né? Passaram por uma decadência e hoje eu Sim. sinto que existe um Isso. resgate Isso. dessa história. Então, isso foi passado E de que geração para você geração. veio E junto pra sempre tem fazer. ali algum na família que se dedica mais, É, que dispensa um olhar mais especial. isso. E meu pai, né, foi essa pessoa dentro da família. E Uhum. depois dele, eu que acabei me enveredando por esses caminhos. Mas acho sim, né, que eu sou um exemplo. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de tudo que eu conquisto. Porque não é só você ter um caminho... Como eu disse, eu tenho um combo de privilégios na minha vida. Mas eu Sim. agarrei todas as oportunidades que apareceram. Sim. Uhum. Né, e tentei a minha maneira, ocupando o lugar da sociedade que eu ocupo, melhorar como profissional, mas também investir muito nesse lado humano, É. né? Sim. E E tentar passar isso melhorar, para as pessoas, passar isso para as né? É. pessoas, tentar melhorar. E assim, dentro do que, nada do que está a meu alcance, contribuir para minha cidade, para meu estado, para meu Isso é país. difícil, porque muita gente tem esse privilégio de ter uma posição diferente De e não poder faz ter, nada, né? e não faz nada. Tipo, simplesmente se acomoda. Você não, você foi atrás para melhorar como pessoa, como profissional, né, para se destacar nesse sentido e ainda ajudar as pessoas. Então É admirável. você é uma pessoa diferente, né? Tipo, Obrigada. não, é Obrigada verdade, pela é parte que me verdade. toca. Não, é verdade, é verdade. Qual é... Me conta aí de você profissionalmente. O currículo de Isabela, É eu isso que eu ia pedi falar. Você assim, pulou. não, pulei nada, porque eu queria jogar o trabalho primeiro, que a gente tava assim falando do hobby, falando da cerveja, depois falar do negócio. O currículo de Isabela é também um currículo invejável, porque por tudo isso que ela acabou de explicar aí. Mas era interessante você dizer o que é que Isabela faz hoje. Bom, eu sou advogada, empresária do segmento imobiliário. Me divido também, né, liderando e presidindo uma organização social que trabalha para a revitalização turística da Baía de Todos os Santos. E há 2 anos eu passei a integrar a Associação Comercial da Bahia, ano passado, como diretora executiva, onde eu ocupo hoje o cargo de vice-presidente de sustentabilidade. Tá? Então, esses são os meus ofícios. Então me divido entre a iniciativa privada e o associativismo e também o terceiro setor. E aí a gente vai, né, E equilibrando aí você pergunta os a ela se ela consegue pratinhos. dividir a família e o trabalho. A resposta devia ter vindo daí. Não, os últimos 2 anos têm sido, assim, bem intensos, porque o trabalho foi um trabalho que cresceu, reverberou nacionalmente, né? Uhum. E o fato de eu hoje compor a diretoria da Associação Comercial da Bahia, obviamente que isso tem um alcance maior, né, do discurso, Sim. das práticas, da apresentação do trabalho, mas, ao mesmo tempo, isso traz também uma intensidade maior na agenda. Né? Então, Não tem como ser diferente, ficou, né? né, É. ficou mais corrido, mas também, por outro lado, eu acho que é muito gratificante, né? Sempre que você consegue alcançar mais pessoas, né, levando... Porque não é só falar, sabe? Eu tenho tido essa preocupação, desde que eu comecei na Fundação Bahia Viva, porque, principalmente quando se trata de temas ambientais, o que é que eu sinto? É muita conversa bonita, É. né? É. É muita conversa bonita. Esse é o E motivo que você está aqui. exatamente, exatamente. Como a gente
falou É. ali há pouco tempo. É. E pouca efetividade, né? Então, tudo que eu faço, eu tento mostrar através de casos práticos. E esse palco da Associação Comercial da Bahia foi muito importante para que eu tivesse um alcance maior. Acesso, Que eu Claro, falasse com mais claro. pessoas, que eu não tivesse ali restrita, de repente, ao ambiente daquelas pessoas que só frequentam a ilha, Sim. né? Então, assim, uma casa comercial te permite fazer um intercâmbio com É. outras cidades, com outros Isso. países. E a gente tem colhido muitos frutos. O retorno que eu tenho, né, do trabalho, desse portfólio de ações que me levaram até a associação, é muito positivo. E isso acho que só me move cada vez mais Você para tem- E você frente. se sente. Desculpa. As duas iam falar a mesma frase. Não, às vezes vai. Você se sente apoiada? Eu ia perguntar se ela se sentia ouvida. É isso, é a mesma coisa. Você se sente apoiada quando você diz assim, eu entrei na associação comercial e tal, eu tenho ouvido, eu tenho um palco, eu tenho. Se você se sente apoiada por essas pessoas, você acha que as pessoas que estão lá estão dizendo, pô, Isabela, vai lá, faz, nós estamos aqui? Sinto. Eu tenho uma confiança muito grande do presidente, não só porque ele conhece, né, o trabalho, mas um amigo da família, então foi uma das primeiras das pessoas a apostar na Fundação Uhum. Boia Viva, conselheiro desde sempre, Paulo Cavalcante. Paulo sempre designou uma confiança muito grande em todo mundo que faz parte desse novo momento da associação. Uhum. Então é como se fosse um cheque em branco mesmo, isso é confiança, Uhum. né? Com Vá lá, certeza. faça. E eu sinto esse apoio, essa vontade hoje Uhum. dos E associados. acreditar, é o que você falou, tem muitas vezes a pessoa só fala. Isso. E você não, e ninguém escuta. É. Porque se você fala sem propriedade, ninguém escuta. Agora, isso é uma coisa nova, sabe? Esse É. apoio, sim, porque esse apoio é recente, nem sempre foi assim, tá? Então, acho que falta ainda um olhar, Falta muito, falta um olhar mais especial do empresário nas iniciativas, Sim. não é? Obviamente que existem razões para que, às vezes, o empresário ele não se arvore a falar, a botar cara, a conceder entrevista, a dizer o que pensa, né? São vários os impedimentos e obstáculos diante de um sistema que a gente está inserido, que às vezes você tem aquele afugentamento e aquela posição assim de defesa mesmo. Então nem sempre foi assim, né? Durante muito tempo eu me sentia não tão ouvida, como se você estivesse ali batalhando por uma causa que é comum, mas como se você estivesse carregando aquilo ali Como se só fosse nas só a sua costas, casa, como se fosse a só. causa, né? Como se fosse a casa, quando eu falo na primeira pessoa, eu deveria falar na primeira pessoa do plural, né? Porque tem uma equipe, né? A Fundação Boia Uhum. Viva são Sim. 12 conselheiros, eu não estou Uhum. sozinha nisso. Então, assim, como se nós estivéssemos ali carregando uma bandeira, não é? Só quase que sozinhos. Tipo, mais Vai uma. lá, Isabela, Exatamente. carrega aí minha Vá lá, bandeira que eu tô aqui fale. olhando. Vá lá, fale. E se não der certo, ótimo. Se der certo, a gente Aham. colhe os louros também. Então, acho que esse apoio, né, ele veio um pouco mais tarde, talvez porque algumas coisas tenham acontecido que virou um pouco, né? Essa coisa assim do empresário fazer mais parte dos temas de sustentabilidade trouxe um olhar para o papel que a gente desempenha nessa conta. Então, quando você esclarece, né, quando você se propõe a contar, esclarecer de forma clara, e quando você encontra apoiadores, como esse podcast, por exemplo, né? Isso é um palco para mim. Tá? Então, é uma chance de eu dizer um pouco o que eu penso e Isso. mostrar, Sim. né? Chamar atenção chamar para um atenção assunto. para um conceito que talvez não esteja tão claro para as Sim. pessoas. Então, eu sempre, recentemente, eu tenho tido, né, apoio da imprensa, de instâncias como essa, que facilitaram a conversa. E eu acho que quando você esclarece, você automaticamente conquista Sim. Claro, seguidores. Verdade. É isso aí. A ideia era exatamente lhe perguntar de que forma nós, os seguidores daqui do Trago Verdades, podemos lhe ajudar. O que é que você espera conseguir passar para essas pessoas? Então, para isso, você vai ter que falar do seu negócio, né? Nós conversamos aqui, o que é que eu vou perguntar? Isso não é um programa de entrevistas É. e, portanto, eu não tenho que ficar aqui fazendo muitas perguntas. A gente vai tirando dúvida. Mas eu acho que o fundamental agora é que você fale o que é que você está fazendo, sacudindo e o que é que nós temos que fazer para lhe ajudar. Porque o que nós pudermos fazer para lhe ajudar, a gente vai ajudar, porque eu estou ajudando você, estou ajudando a mim, estou ajudando meus netos, É aquela estou coisa, ajudando minhas aprender gerações. como ajudar. Às Exatamente. vezes as pessoas Porque estão às vezes ali a e não gente não sabem sabe, nem o que entendeu? está acontecendo, né? E é bom que eles ouçam. Sim, então, perfeito. Explicar um pouco o propósito e a razão de ser de algumas coisas. Então, veja, quando você fala assim, qual é a razão da existência da Fundação Boia Viva? Né? Muita gente vincula de pronto a uma
tentativa comercial, né? Então, Ana Isabela, você dirige uma fundação porque você tem um interesse comercial numa área. Veja, o fato de você ter interesse comercial não anula sua responsabilidade social, né? Quisera o Brasil Sim. ser um É. país onde É. todos os empresários que É. têm algum interesse em comercial em determinada área fizessem trabalhos sociais, Uhum. né? Então, durante muito tempo, eu Nossa. senti uma resistência e uma forma assim, eu não digo que é conceito, eu digo que é preconceito, porque quando a gente explica melhor, como eu estou Uhum. fazendo aqui, eu vejo que as coisas passam a ser desmistificadas, É, sabe? é. Uhum. Hoje eu estou entendendo o que você quer dizer, né? Então, Isso. durante muito tempo, a gente encontrou uma resistência de uma ONG formada por empresários, né? Que, digamos assim, era uma composição diametralmente oposta com o que você tinha de composições de organizações sociais, né? Sim. Normalmente, elas são feitas por representantes da sociedade civil, o que não significa que empresários não possam se organizar Sim. na Uhum. forma de sociedade É. civil, né? Claro. Eu também posso contribuir. Então, a gente enfrentou essa desconfiança. Pô, mas por que você é tão boazinha assim? Tá fazendo isso à toa, né? Tá É requalificando a sempre ilha assim, né? toda. Quando você quer E fazer que uma se coisa você do não tem bem, a pessoa interesse. acha que você tem alguma coisa por trás. E o que é E que eu quero escondendo. dizer? Não Uhum. tem problema você ter interesse, Uhum. desde quando Claro. você faça o bem e você traga as pessoas Exatamente. junto, sabe? Isso. Isso é uma. E eu acho que hoje, com todas essas chances que eu venho tendo de explicar, as pessoas estão entendendo, Eu acho que estão isso apoiando. É. Então, quando você perguntou, você tem orgulho muito, porque eu acho que eu consegui virar um pouco a história como Uhum. você falou, né? Então, Isso. eu fico muito feliz de ter liderado, né? Uhum. Essa conversa. Vejo que hoje muita gente perdeu a vergonha, perdeu a timidez, né? E vem a público contar melhor. Sim. E é exatamente por isso que eu fui ampliando o trabalho, né? Fazendo cada vez mais coisa. Entrei na associação comercial para dizer o seguinte: olha, o que é que você entende sobre sustentabilidade? Né? Então, durante muito tempo, sustentabilidade foi entendida como um conceito exclusivamente com a preocupação com a ecologia. E quando você vai para o Isso. conceito real, Total. ela é um tripé formado por 3 pilares: pilar econômico, pilar social e pilar ambiental. E o que é preciso entender? Uma coisa não vive sem a outra, né? Você não vai preservar a Amazônia se a população que vive, né, no entorno dela estiver submetida a uma situação de extrema pobreza. Claro. Você não vai preservar a Ilha dos Frades se a expansão das comunidades que existem ali não for expansão ordenada, se aquelas Foi pessoas não tiverem descontrolada. acesso às dignidades básicas da existência humana, Perfeito. né? Quem é que resolve esse problema de empregabilidade, né, de mover a economia, de desenvolver? O empresário. Então, o Sim. empresário ele é peça fundamental nesse tripé, né? Pronto. É. Então, o pilar econômico ele é fundamental para que o ambiental seja preservado, para que você use de forma inteligente os Você recursos saiba o que você naturais. está fazendo, como você está fazendo Exatamente. e quais as consequências Que daquilo ainda ali. restam, né? E que propõem um uso inteligente, porque é evidente que, diante de tudo, você não pode ter mais um comportamento que existia antes. Ah, você é uma Exatamente. criminosa porque antes você se comportava diferente. Não era um apelo, né? Exatamente. É um apelo, Perfeito. que acontece, né? Até a desinformação, de repente, há um tempo atrás. Hoje a gente tem muito mais informação a respeito Isso, disso. porque algumas Porque preocupações passaram a ser mais urgentes, né? E você precisa ter uma atenção maior. Mas é importante você explicar a conta do empresário e onde ele se encaixa nisso, Sim. para que as pessoas entendam que o empresário ele pode sim ajudar. Como tudo na Pronto. vida, Sim. existe o lado A, existe o lado B, existe o bom, existe o mal, Sim. né? Então não é diferente em nenhum segmento e nenhuma profissão, né? Mas eu não acho justo que ele seja exclusivamente posto numa posição de algoz. Não é bem assim, né? Sim. E os trabalhos da Fundação Maia Viva demonstram exatamente o contrário. Uhum. Olha só, você tem um lugar que já é ocupado, que tem uma vocação natural, que é o turismo, e não Sim. é razoável que essa vocação se dê de forma precária. Não é razoável. Se você quer preservar os recursos ali, você precisa gerar emprego. Claro. Porque uma vez obtendo renda, o nativo, o Sim. morador da ilha, ele não vai caçar, ele não vai desmatar, Isso. ele não vai jogar Ele vai ter bomba. orgulho daquilo que Ele ele vai tá ter orgulho, vivendo. ele vai ter uma É. sensação de pertencimento numa Isso. vocação que é natural e que impacta Isso. minimamente, É. né? Isso. Então, como é que vocês me ajudam, né? Gravando esse programa, explicando, ó, o empresário é fundamental na construção da sustentabilidade, né? Uhum. Então, a gente precisa caminhar para construir um ambiente favorável para que a atividade empresarial se instale, que, a meu ver, ela é muito prejudicada
no nosso país, né? A gente vive sobre constantes mudanças, sobre constantes É. inseguranças, né? Isso que eu E ia isso falar, faz não com tem que um você recue. Então, quando você... respaldo seguro do Exatamente. empresário. Tem uma insegurança, é isso aí. Uma insegurança no que você vai fazer, no que você vai investir, de que forma você vai entrar, como você vai atuar, Pois é, do pois lado é. de quem você está. Do lado de quem você está. Então, vamos trazer a questão para a minha especialidade, que é a gestão costeira, né? Então, como é que você atrai investimento hoje para o litoral do Brasil? O empresário vai pensar 2 vezes antes de investir, né? Uhum. Ele vai dizer assim, olha só, eu estou aqui caminhando, tô munido de uma licença, mas daqui a pouco surge, Tudo pode mudar. né, uma instituição do nada e diz o seguinte, ó, não é bem assim não, tá É. embargado, não pode, tá errado, Uhum. né? Então, você tá querendo alguma coisa, tá esquisito, Uhum. sabe? E aquela Então, coisa, se você quer, eu também vou querer, e aí, né? então, eu acho que assim, eu acho que esse movimento que a gente faz é Se um ela pode, eu movimento de também posso. busca, sabe? Que a gente busca criar um ambiente de maior confiabilidade, Sim. né? Porque o Brasil é um país vasto, riquíssimo, com milhares de possibilidades e oportunidades, sabe? Então, o que falta é a gente fazer um melhor aproveitamento de tudo isso, né? E parar de dizer que nós somos um problema, nós não somos um problema. Uhum. Né? Então, não Tava vendo uma adiantam entrevista outro dia querer, falando né, exatamente fazer de isso. nós É. um problema. Então, a gente tem muita coisa para mostrar, mas a gente precisa fazer um revés, né, nessa situação constituída de desconfiança e as duras penas, né, desde 2012, que foi quando eu assumi a Sim. presidência da Fundação Baía Viva, eu tenho tentado, a minha maneira, participando de situações como essa, atendendo os convites, com os amigos que eu conto, a contar de uma história a partir de uma Sim. perspectiva diferente. A gente Sim. pode fazer diferente, né? Então, tem como melhorar a vida de muita gente, a gente precisa explicar melhor o que é sustentabilidade. É. Então, vamos entender das coisas, né? E o Antes de próprio criticar. empresário, às vezes, não tem esse conhecimento, Era isso que eu ia né? perguntar De, tipo, agora. de como ajudar, de como participar. Isso. Aí tem Isso, um evento que nem você acabou de fazer agora, que é isso. super importante para justamente o É. entendimento da situação chegar ao empresário. Então, participe, você que é empresário, É. procure Esse informação. congresso, É muito importante. esse congresso foi um congresso voltado ao direito, é isso? Não só o direito, Ah. isso foi outro instrumento, né, que nós utilizamos para contar essa história também, Sim. tá? Então Uhum. não é só concedendo entrevista, Uhum. participando de podcast, a gente também precisava promover um fórum de discussões para que esses gargalos fossem apresentados. Sim. E Uhum. normalmente o que resolve a solução dos problemas, ela passa pelos conflitos jurídicos. O direito existe Sim. justamente para Claro, poder para isso, solucionar claro. É. esses conflitos. E isso Então, tira um pouco o medo, o receio das pessoas, Exatamente. É porque que você se tem um tá respaldo. respaldado, aí é outra isso. situação. Então, e mais uma vez, uma ótica contada a partir de uma perspectiva empresarial. Então, É. assim, ó, a gente também quer contar. A gente quer contar a partir da nossa ótica. Então, embora ele seja predominantemente de assuntos jurídicos, existem também outras questões e outros temas, Uhum. né? Relacionados à governança, à sustentabilidade, à preservação, demonstração de práticas sustentáveis. Então, ele não é só um evento de direito. Uhum. O direito existe para que você ajude a solucionar esses conflitos que hoje são impedimento para que o empresário se Sim. instale completamente Sim. e seja um agente da sustentabilidade. Então, foi uma alternativa, né, pensada pela Associação Comercial da Bahia, em parceria com o IBRADES, né, o Instituto Baiano de Direito e Sustentabilidade, para o Instituto Brasileiro, mas comandado por um baiano. Tá. Onde a gente sentia que, para entrar melhor, né, e para se aprofundar nesses temas, principalmente para apresentar essas soluções, a gente precisava de um apoio técnico. O IBRADES é quem traz esse braço, Sim. porque associação comercial, ela é uma representação empresarial, né? Uhum. E para falar de técnica, você precisa Do da outro ciência, lado. precisa É. efetivamente da Claro. técnica. Razão pela qual a gente faz esse movimento conjunto. Além disso, os movimentos só fazem sentido se eles forem conjuntos, né? Então, foi Tornam exatamente mais fortes, por essa ficam razão sólidos. que nasce essa ideia de promover um congresso que aumentou, que dobrou de tamanho, É, que né? foi um sucesso, né? Foi um Foi um sucesso, a gente começou sucesso. a primeira edição, Que bom. foi sucesso de público também, mas essa maior ainda, e eu acho que a tendência Próxima vai ser maior é ainda, né? que ele aumente cada Tem um vez apoio mais cada É. vez maior, né? e cada vez mais alcançando mais pessoas e conquistando, né? E você perguntou sobre o apoio, conquistando apoiadores, né? Uhum. Então, todo mundo que participa no final vem dizer o seguinte, ó, hoje eu entendi quando você disse que o problema ambiental brasileiro, ele é urbano. Uhum. A Amazônia está 85% preservada. É lógico que você precisa preservá-la, né, e trabalhar para que ela se permaneça assim. Mas o problema hoje não está nos biomas isolados. O problema hoje está na Sim, na cidade, cidade. no saneamento, na pobreza. É isso. Energia, Energia. né? E os empresários que estão
se desenvolvendo a ideia de participar nisso, estudando, né? Porque o empresário vai, olha, você falar, ouve, conversa, presta atenção dos ministros falando tudo que tinha para falar, de que forma vai, ele diz, eu acho que eu vou partir para essa. O que é que ele tem que fazer? Isso é uma pergunta recorrente. E eu prometi para mim que a agenda da Associação Comercial da Bahia esse ano ela ia ser toda voltada para o esclarecimento e para um convite para os empresários que não sabem onde começar. Sobretudo o pequeno e o médio empresário, É. Uhum. sabe? Que às vezes tem mais vontade de ajudar do que o grande empresário. Isso. Não, e para que você entenda que sustentabilidade, que eu acho que essa é a sutileza da nossa conversa aqui, né? É o pequeno passo, Sim. é o dia a dia. Para que as pessoas entendam que sustentabilidade não é assunto só de grandes indústrias. Não é Exatamente, é. apenas um Uhum. assunto de quem impacta mais, não é? É de grandes corporações, de grandes indústrias, de empresas grandes. É também no pequeno e médio empresário. Então você não precisa, veja, se você tem um pequeno comércio, né? Muita gente se pergunta, nossa, mas como é que eu vou fazer um trabalho ambiental? Né? Aham. Primeira coisa, entender o conceito. Não é Uhum. só ambiental, é econômico, É. é social. Se É. você se Uhum. dedicar a uma creche, fazer caridade, uma vez Uhum. por semana, você vai estar ali tentando, né, reverter uma situação de pobreza. Sim. Né? Uhum. Pessoas com dignidade, com acesso à educação e à saúde, isso impacta na preservação do meio ambiente. Então, Uhum. se você não tem uma horta para fazer compostagem, ou Sim. você não quer, assim, você não tem de fato a condição de fazer um replantio de espécies nativas de Mata Sim. Atlântica, você pode se dedicar, por exemplo, a um trabalho de caridade. Aquilo Uhum. ali vai ajudar, né, a combater a desigualdade, que hoje Perfeito. é o que mais É o que prejudica, Isso. né, a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Então, eu quero desenvolver uma agenda, né, esse ano, obviamente, que com a ajuda de técnicos e de empresas de consultoria, para que a gente faça esse convite ao pequeno e médio Pequeno e médio. empresário, para que ele pense melhor e que ele entenda, tá? Que não é só para você ser um agente da sustentabilidade, você não precisa fazer reflorestamento. Sim. Tá? Existem uma série de outras situações. Uma delas, como é que você contrata os trabalhadores, as pessoas, os colaboradores, né? Você assegura ali alguma equidade, Uhum. né? Você está segurando ali, você contrata um deficiente, você faz alguma, Claro, você faz claro. São alguma pequenas pequenas ações, que algum trabalho de viram inclusividade, exatamente, né? Como é que está a sua empatia nesse sentido? Então, a gente vai fazer um convite para explicar para os pequenos. Eu acho que para os grandes, os que podem contribuir, tentar de alguma forma motivar. É. Como é que a gente faz isso? Conversando, promovendo evento. É claro que você não pode pegar na mão de ninguém E e levar, puxar e dizer assim, ó, puxar, não, isso aí. faça. É tentar, da nossa forma, Mas só Mas de chegar vai demonstrar que falando, isso né? é um problema urgente e que a gente precisa estar mais atento à agenda e que quanto mais facilidades você tiver, você que é grande, você tem um dever, sim, de mudar, se Sim. você ainda não faz, de entrar nessa agenda de uma vez por todas. A maior dificuldade que as empresas na verdade, a maior dificuldade que vocês encontram em relação às empresas é essa parte da credibilidade deles acreditarem no processo? Ou existem outras coisas que você acha De que... achar que é uma coisa que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu ouvi de um atacadista de alimentos que ele não... que era um assunto que não era de interesse do negócio, né? Então, Gente, pelo amor de veja, Deus. eu tenho certeza que foi, de certa forma, um desconhecimento, Sim, né? super. Então, Isso. como associativista, né, eu rechaço esse depoimento, Aham. eu tento convencê-lo de que não é. É, Não, venha pra convencer. cá, eu quero te mostrar uns números, Isso. né? Que, inclusive, eu quero te mostrar, inclusive, que se você não tiver nessa agenda, né, estabelecida pela ONU lá com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você vai estar fora do game rapidinho, Ah, Uhum, sim. né? uhum. Então, um mecanismo que eu tenho utilizado, quando você pega um pouco no bolso, né? Dizer assim, ó, você vai perder, você vai ficar fora. É. Né? É. Principalmente aquelas empresas de capital aberto, ou quem está pensando em vender, por exemplo, o seu negócio, né? Para um fundo de investimento, isso é uma coisa que conta. É Então, lógico. qual é o Uhum, trabalho de claro, sustentabilidade que você faz? claro. Conversando mesmo, né? Então, é para E vai isso ser que o cada vez associativismo mais. serve. Né? Entendi. E como é que a gente faz? Promovendo encontros, né? Então, Isso, reforçando a isso. agenda, convidando as pessoas. E eu pego lá a secretária executiva da Associação Comercial, faço, mande e-mail para todo mundo, convide, vamos chamar as pessoas. E é quase uma intimação para o Congresso, por exemplo, para participar. É. Ó, você precisa ir. Ah, não posso. Não admito. Não tem, É. não tem, não admito, posso. não. Não tem, não Exatamente, posso. Você tem que é. vir. A gente tem obtido bons resultados. Estamos no mundo ideal, distante disso, longe. É. Mas veja, É que hoje ainda é que um a gente não pode diferencial. desistir.
você trabalhar com a Sim. sustentabilidade dentro da sua empresa. Mas a ideia é que no futuro próximo isso seja normal, seja uma coisa já, tipo, obrigatória nas empresas, né? Então, hoje ainda é um Isso, assunto meio. isso. E eu acho que é por falta de conhecimento Em mesmo. termos de Falta de Brasil, né? Nós conhecimento. somos rasinhos nessa. Sim. Falta de conhecimento, né? Acho que falta de conhecimento. O que a gente não pode, como representação de classe, a gente precisa fazer esse trabalho de convencimento e de conquista, né? Então, não dá para abandonar o barco. Ah, não se Sim. interessa, deixar para lá. Não. Uhum. É aquela coisa, é vencer pela persistência mesmo, Mas por né? que você não se E interessa? Por que você acha que isso não é importante para a sua isso, empresa? E mostrar o lado que exatamente, realmente é importante para a exatamente. empresa e para um todo. É cansativo, mas vale a É, pena. é. É, É que eu eu acho falo, que é uma coisa meio objetivo formiguinha, né? alcançado amanhã. Vai ser muito bom comemorar o andamento, né? Porque talvez a gente não esteja aqui para ver tudo isso acontecendo. E Não, você a gente vai, sabe, Mônica e Paulo, que uma se Deus coisa assim que tem quiser. impactado muito, que é outro mecanismo também de convencimento, é mostrar como aquela ausência de ação te impacta, Isso, né? esse é Porque perfeito. assim, um lugar pobre, ele gera violência, Uhum, né? uhum. A violência impacta no seu negócio, Isso. É. sabe? Então, mais uma vez, eu gosto muito de fazer conversando, mas também trazendo casos práticos, né? E a Associação Comercial da Bahia, ela tem liderado esse debate, né? É um debate que deveria Uhum. ser também de outras representações de classe, Uhum. né? Mas a gente tá definitivamente, isso eu digo assim, é quase que uma afirmação, nós estamos protagonizando essa atitude, sabe? Olha, então, se você não se mexer, significa que o seu negócio vai ser impactado, né? Sim. Porque a violência está aí na porta. Isso, vai O que é que, parar. o que é que gera violência? A pobreza. É. Então vamos É. vamos É. mexer. É. E isso é absolutamente consonante com o novo momento da associação, onde o presidente, né, ele tem um projeto de autoria dele, que é a construção da consciência cidadã participativa, né? Sim. Esse chamado ao cidadão brasileiro de que ele precisa ser mais participativo nas mínimas coisas. Desça para a reunião do seu condomínio. Pronto, eu ia Pare de ficar perguntar isso reclamando com o agora. síndico, É. né? Isso. Separe o seu lixo, Isso, eu ia sabe? perguntar agora, o que é que nós, É. pobres mortais, eu tô aqui ouvindo você falar tudo isso, mas, poxa, os pequenos empresários, mas eu não sou empresário. Mas os grandes empresários, eu também não sou grande empresário, mas eu sou uma pessoa e eu trabalho na empresa e eu vou tal, e eu posso chegar na minha empresa e fazer uma confusão qualquer, não é? Para que a gente mobilize, então vamos separar o lixo, vamos fazer, cadê a energia solar, cadê, enfim. Faz uma listinha aí. Eu acho que começando pelas pequenas coisas. Uma delas é o seu dia a dia, né? Não Uhum. adianta você falar daqui para fora, eu fazer uma propaganda enorme sobre sustentabilidade, se na prática, no meu dia a dia, eu não separo, Uhum. né? Por exemplo, os resíduos, né? Que Uhum. podem ser recicláveis, reaproveitáveis, né? Se eu não tenho um cuidado com o descarte, né? Se eu não tenho cuidado com a economia da água, que a gente sabe que a gente está, Uhum. né, a Verdade. pouquíssimos passos de uma crise Energia. hídrica. Uhum. Então, vamos lá, trazendo isso para o mercado imobiliário. Isso é uma coisa que a gente abordou, né, de uma forma muito contundente, assim, no congresso. Se você é um novo adquirente, né, se você quer comprar um apartamento, priorize aqueles projetos que já nascem com um mecanismo de reuso da água. Tratamento, transformação de esgoto em Aham. água, para que você Perfeito. use Isso mesmo é uma para coisa fantástica. as coisas ordinárias. Sim. Separar seu lixo, economizar energia, fazer um trabalho Agora a social, questão. fazer um trabalho de caridade, É que eu tava Uhum. sabe? falando um Então, pouquinho de antes. forma simples mesmo, né? Sem muita conversa É complicada. o Eu seu acho que dia a conversa dia, né? É o dia a complicada, dia. você fica assim, você coloca o cidadão numa posição de que aquilo ali é inatingível, Exatamente. né? Que não É vai difícil conseguir fazer demais. nunca. Exatamente. Então, Tá muito separando o fora. lixo, tendo uma atenção maior, né, com o descarte, com a forma como você consome a energia, a forma como você utiliza Com a seus sua água, filhos, com dando ensinamentos. prioridade a produtos que tenham responsabilidade na produção de suas Sim, cadeias. Então, como é sim. que você consome moda? Né? Você descarta muito, toda hora você está comprando, né? Uhum. Você dá chance ao enorme mercado hoje Uhum. de itens de segunda mão que existem, por Sim, exemplo. Uhum. sim. Coisa assim, sabe? O reaproveitamento. Para que a gente, de fato, né, se firme, né, e esteja dentro do mundo que vai dar uma sobrevida Você vai para ter que todos estar nós. inserido para levantar a bandeira, para começar, né? Exatamente. A Então, forma como você compra, né? Você tem uma atenção Com especial com o produto. produto, como é que ele está sendo, como é que é o mercado de trabalho, como é que aquela pessoa contrata, como é que é a produção, É. né? O uhum. trabalhador tem dignidade na produção, ali na costura Uhum. daquela camisa. Eu acho que isso, eu acho que São pequenos passinhos, passos, passinhos que a Agora, a gente questão vai da impactando. reciclagem. O que eu sinto falta é que, tudo bem, você recicla. Só que
na hora que você vai descartar aquilo ali, não tem, tipo, pouquíssimos postos de coleta. Porque se você descarta aquilo ali, eles vão pegar e vão botar no mesmo lixo, para ter o trabalho de reciclar depois. Lá fora, você sabe como é, existem os postos de coleta. Então você leva o seu próprio lixo e já é coloca ali separadinho. Isso funcionaria. Aqui, essa coisa, tá, eu separo meu lixo. E aí, quem pega aquele lixo? É o mesmo lixeiro que vai pegar todos os lixos e vai botar tudo junto? Existe uma coleta reciclável? Não, assim, você pode, obviamente, fazer cooperações com cooperativas, né? Sim, Mas claro que isso tem que ser uma atitude, por exemplo, para todos nós, que a sim. maioria, né, vive em condomínios, isso precisa ser uma atitude de um de um condomínio. Então você condomínio. precisa É, aderir à coleta. Veja, é exatamente aquilo que a gente estava conversando. Não adianta você ficar super preocupado com a preservação da Amazônia se você não faz o mínimo dentro do seu espaço é. urbano. Então, Perfeito. né? Então, assim, a floresta tem que ser uma preocupação também, né? Mas ligar para o síndico, né? Ou para o administrador do seu É. prédio, ou Tem para que os ser uma seus coisa vizinhos, coletiva. exatamente, e fazer, engajar as pessoas É, nesse, Eu nesse tive zero apoio processo, aqui, é, inclusive. nesse processo, eu acho que esse é o maior desafio, né? sim, Voltando, o problema ambiental brasileiro, ele é urbano. é, Tá? Uhum. É a ausência. Quando você Isso. soltar uma enquete aqui para os condomínios que sim, fazem coleta seletiva, você vai se surpreender, você vai é. dizer assim: Ainda tem um Aí foi o que a problema, né? Mônica não falou. Ela tentou estamos colocar Eu aqui e tentei não aqui aqui e não estamos tive na apoio. era, não estamos na era do SG. Então deveria sim ser mais fácil, você deveria é, ter mais postos de coleta, deveria ser uma coisa mais, né, que estivesse mais sim. a nosso alcance, Aqui a gente mas não pode ainda não colocar o está. lixo do lado de fora. Porque Mas a gente ainda não coloca está. os. As pessoas vêm de lá, abrem aqueles Ah, sim, é. containers e Aí tal, foi o que acabou ela falou, a tudo, questão né? da. Mas ainda não está. Isso é um problema. Isso é um problema que a gente só vai fazer com atitude individual. Exatamente, é. É Não isso aí. tem, não tem, não tem outra É. fórmula. E cobrando, né? Tipo, cobrando das pessoas ao seu redor que façam também, né? Isso. Mostrando a viabilidade da benfeitoria, né? Cadê suas Isabela, meu diretor perguntas? tá. Não, meu diretor tá ali me Já olhando. chegou a hora de ir embora? Ó a cara dele. Passou rápido assim, já Né? temos Pois uma hora então, aqui. pois então, estamos chegando aqui, mas eu queria que antes disso você, apesar de você ter falado bastante do jeitinho que a gente queria, no sentido de abrir, o que é que faltou que Isabela tivesse de dizer para os nossos seguidores do Trago Verdades? Eu acho que a gente esgotou, assim, né? É, Mas como né? sustentabilidade é um assunto muito vasto, eu queria nesse momento fazer um convite, né, para os espectadores do programa, para todo mundo que vocês atingem, que entrassem nessa com a gente para compreender melhor e apoiar o empresário, né? Entender mais o papel do empresário para que a gente construa um ambiente melhor para todos nós. Então, eu fico muito frustrada diante de todo o potencial, né, que Salvador, que o Estado, que o Brasil apresenta, e ao mesmo tempo a impossibilidade de executar programas e investimentos diante de impedimentos bobos. Então, eu queria fazer um convite a todo mundo que, de certa forma, interfere. Uhum. Instituições, representantes do poder público, empresários, Empresários. sociedade civil, né? Que isso é um assunto que não é um assunto individual, né? É um assunto que transcende qualquer É, interesse. Então, só vai funcionar se a gente estiver de mãos dadas. Isso. Então vamos parar de criminalizar e ficar ali procurando culpado, né? A gente precisa construir um caminho do diálogo. E, e infelizmente, a agir. gente vive, né, num momento que tudo é muito polarizado demais, né? Então, se você é um empresário de bom senso, você apresenta ali o caminho no meio, as pessoas automaticamente já botam você numa caixa, já traz ali, né, para uma questão política ideológica. A gente É, precisa deixar isso de lado. Tá? Então, nós temos um ambiente fértil, um ambiente de oportunidades. A gente vive num mundo que a gente não está sabendo exatamente o que é que vem, então você tem a Uhum. extinção de empregos, né? Já se fala até, às vezes, numa renda, né, universal diante Isso. da imagina. digitalização, né? Muitos Uhum. empregos aparecendo, e o Brasil oferece oportunidades. Então a gente precisa, sabe, ter uma, eu acho que parar, certo? Com a patrulha. A patrulha devida, né? Uma coisa é a patrulha irracional, né? A gente Sim. tem que parar de Isso, produzir isso. irracionalidade, né? É. Irracionalidade. Essa não vai levar a gente para lugar nenhum. Não. A gente precisa construir um diálogo para fortalecer o ambiente empresarial. Eu acho que Uhum. isso é o que eu tenho me dedicado a dizer, sabe? Vamos construir um ambiente confiável para o empresário, para a gente melhorar a nossa cidade. Porque no final das contas, tudo passa, né?
de certa forma, um pouco por isso, assim. Então, se você não está realizado profissionalmente, se você está com muita dificuldade de encontrar emprego, porque o ambiente, né, está cada vez mais Sim. decadente, isso impacta em todas as outras Isso. esferas. E aos interessados que se juntem a nós na Associação Comercial da Pronto. Bahia, né? Nós Uhum. somos uma casa aberta e a gente precisa de associados, né? Lembrando que a Associação Comercial ela vive exclusivamente dos recursos que são captados pela mensalidade dos seus associados. Só faz sentido Sim. a gente crescer aquilo ali se a gente tiver curo. Pronto. É isso. E as organizações, a Bahia Azul, A Bahia Viva. ou Bahia Viva, desculpa. A melhor coisa que as pessoas fazem pela Bahia Viva é frequentando o que a Bahia Viva viabilizou, né? Nós temos um conselho, graças a Deus a colaboração hoje ela existe, ela é suficiente, as pessoas estão dispostas, né, a continuar colaborando, quem faz parte, mas movimentando minimamente a economia das coisas que são viabilizadas. Então, se você for fazer uma festa de casamento, se você for pensar em algum evento, pense num cerimonial Loreto, cerimonial, né? Coisa mais maravilhosa. Que existe na Ilha dos Frades e deem prioridade aos destinos, né, locais. Uhum. Então, Que se pensando num ajuda tudo, se passeio, ajuda toda pensando num uma passeio, quer ir num cadeia, restaurante né? legal, costeiro, visitem esses lugares. Nada É. melhor do que essa iniciativa, Sim. né? Então, é mais ou menos aquela conversa. Você quer ajudar um amigo tem o seu negócio? Compre do seu amigo. É isso aí. A gente, nessa costa daqui, a gente tem comidas maravilhosas, né? Você sai de barco e, em vez de você levar, vai lá, compra Eu não deles, conheço, pede. você acredita? Vem um Ah, não, barquinho até inacreditável. É inacreditável. Vamos resolver Mas isso. ela nunca comeu boliviano. Va- Então, não comeu boliviano, não Vamos conhece a resolver Chapada Diamantina. isso. Eu tô lutando, Pelo amor de menina, Deus, mas pelo não tô amor de Deus. conseguindo. Então Tá bota aí, difícil. bota aí Já tá no na listinha do checklist, número ó. 1, É, checklist, Ilha dos Frades, urgente. Urgente, urgente. A melhor muqueca de camarão da Bahia, você come lá. Bem, vamos lá, que nós temos aqui Nossa Cá, meu Deus do uma céu. caixinha. Trazer a verdade agora. É, exatamente. Socorro. Agora, Paula, você não fez. Eu falha minha. Ela não fez vários. E o seu que sobrou. É. Aham. Que coisa feia, o de Isabela sobrou, Paula. Ficou feio pra você. Tem um. Tem É o um. especial, ó. É. Cara de pau. Isabela, você vai ler isso aqui, dizer se isso é uma verdade pra você ou não, o que é que você pensa sobre isso, enfim, fala só lhe dê essa Vamos lá. oportunidade aí. Vamos ver se foi Tentativas não garantem acertos, mas não tentar é um erro. Absoluta verdade. Tá vendo Absoluta aí? Ei, verdade. caixinha, Essa caixinha Foi boa. isso tem muito a ver com. Tem muito a ver comigo, assim. É quase que uma coisa, não sei se foi escolhida, assim. Se Menina, vocês. Não. esse papel Todo tem mundo que 15 tira. dias que tá aqui, ou 20, ou não sei quantos, É. a gente fez muitos. E as pessoas vão tirando e tal. Hoje eu falei, Paula, só tem 5 aqui. A gente precisa botar mais e tal, não sei o que. Pronto, a gente foi gravando e aí sobrou o seu aqui. Eu fiquei morta de vergonha. E a gente não, tô eu nem brigando vi com ela. qual era o A gente que não tinha sabe sobrado. não sabia o que estava Pra escrito. mim, isso significa movimento. Eu lembro que uma vez eu participei de um programa que a pessoa perguntou, claro que em outras palavras, mais ou menos isso, assim, não, você acertou muito? Não, eu acho que a gente aprende, né? E a gente acerta quando a gente erra muito. Exatamente. Né? O que a É. gente não pode fazer é não se mover. Isso. E isso, o trabalho de uma organização da sociedade civil, ela traz, ela te move o tempo inteiro. É. Porque você está ali liderando pessoas que não necessariamente dependem de você, né? Se existe um interesse no que você está viabilizando, porque elas vão melhorar, mas você não lidera ninguém. É. Né? Quem ali depende de você. Né? Então, e isso te move o tempo inteiro para frente, né? Te faz enfrentar os problemas, não desistir na primeira, né? Então, quando você convive com pessoas que têm, de fato, um caminho de dificuldade, né? e uma estrada mais difícil, essa resiliência te ensina muito, né? Porque às vezes você só consegue tentando várias vezes. E né? tentando por vários caminhos. Às vezes Tentando aquele várias caminho não vezes. foi Então, o correto. Você vai tentando dar. É tudo muito sobre insistência. Sim. Uhum. Né? O quanto você insiste. Então, essa coisa assim, isso é uma utopia. Dizer que você acerta de primeira, que você faz previsões. Ninguém tem controle de absolutamente nada. Nada. É. Né? Então, Claro. muitas vezes você acha que tá tudo perdido ali, e que na 11ª, quando você já tava prestes a Achando, desistir, na isso aí. 11ª, Tá certo. você alcança. Até porque as coisas Então, acontecem no seu tempo e quando você tá preparado. no né? seu tempo, quanto você está preparado, consciência de que você não controla né, Uhum. essas ações. É. E é muito sobre
insistência, né? E sustentabilidade é também resiliência, Sim. né? Então, é a Sim. capacidade da gente ser resiliente, de tentar sempre mover. Como mulher, eu acho que nossa vida é uma eterna tentativa, porque a gente vive num mundo que se fecha para nós, né? O que é que você, como mulher, é ensinada desde que você nasce? Que você não pode errar, você tem ali caminhos tradicionais que são apontados, né? Serviço doméstico, filhos, então é você se arvorar por caminhos que são diferentes, uma eterna tentativa. Porque o mundo diz que você tem que parar, não diz que você tem que continuar, né? Então, assim, transcender a esse recado que o mundo dá para as mulheres, para mim, É, é uma tentativa isso. eterna. certeza. Gente, Espetacular, que episódio bom, hein? inspiração, hein? Que Não sei nem episódio quando bom. é, viu, diretor, que eu vou Passou muito botar esse rápido. episódio. Pô, passa Pois é, demais. aqui é assim, É. quando a gente mergulha, É. a Quando coisa o assunto é bom. quando o assunto, O assunto é bom, quando a coisa gente vai que mergulha, você não fica sente assim. Não passar. percebe, exatamente. Para mim foi espetacular a sua presença aqui. Ah, A gente obrigadíssimo. conseguiu certamente inspirar muita gente. Queria dizer a você que a gente está com esse podcast aberto para o que você precisar. Exatamente. De repente você tem uma pessoa que você diz, Mônica, essa pessoa vai lá falar, eu quero que ela venha falar, ela vai ajudar a gente, é a nossa forma, enquanto trago verdades, de poder ajudar isso. Porque às vezes você tem uma pessoa que é bem importante, que fale, que saiba falar, que saiba dizer, que saiba Que levantar essa precisa ser bandeira. ouvida, né? Isso, e que nós estamos aqui com esse canal para fazer o que você precisar. Parabéns e obrigada, né? Bom Obrigada. demais. Cuidar da gente assim, do Ave jeito que você tá Maria. fazendo. Não, é eu bom que demais. agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu acho que não vai faltar oportunidade pra gente trocar essas figurinhas. Eu tenho aqui já Isso. uma lista já bem Ótimo. grandinha de sugestões, Legal, né? legal. Pessoas Ótimo. que também, né, estão nessa missão É. de fazer, né, entender, explicar melhor, né, sustentabilidade, Perfeito. temas afins. E mais uma vez, obrigada pela Na oportunidade. verdade, Adorei. eu sinto que você vem andando e vem trazendo, arrastando multidão, É. assim. Sabe como é? Eu acho isso É. maravilhoso. Eu adorei estar aqui com vocês. Pra mim é um prazer Que delícia. A gente enorme. também. Obrigada e não para por aqui, né? Não, a de gente jeito continua. E a Croque Push mandou pra você um presente. Ah, que delícia. Você ainda vai se deliciar lá. Menina, E aromatizar toda também. tarde fosse assim, viu? Então. Rapaz, toda tarde fosse assim. Faltou só a Era uma cervejinha. beleza. O Faltou a caranguejo. cervejinha. Mas aí a gente o pode negócio- combinar. A gente vai fazer, Combinar. vamos fazer um after, não vamos? Opa! Vocês gostam, né? Vamos fazer um Vocês são after, vamos fazer um rueiras, after. Serviram gelado e caranguejo. Obrigada demais. Grande Obrigada. beijo, Agradeço. beijo, obrigada. Até mais. Espero que vocês tenham amado.